Fala, moçada! Nosso encontro de hoje é para falar sobre MDC, máximo divisor comum. E dando algumas dicas que você acaba vendo na escola, e essas dicas é para você adiantar o seu lado, porque a escola acaba indo muito no tradicionalzão. E vamos otimizar o nosso tempo. O objetivo é otimizar, você fazer a conta o mais rápido possível. E o que é MDC? Máximo divisor comum ou maior divisor comum. A palavra comum já deixa claro que eu estou procurando um divisor que seja ali o divisor de todos os números que eu estou efetuando o MDC. Se eu estou efetuando o MDC de 3 números, eu estou procurando um divisor dos 3 ao mesmo tempo. Por isso a palavra comum. E não é qualquer divisor, eu estou procurando o maior divisor comum. Eu estou procurando o maior número que divida aqueles números ao mesmo tempo. Então, se eu estou fazendo MDC de 4 números, eu estou procurando o maior número que divida os 4 ao mesmo tempo. Não que seja divisível, mas que divida os 4 ao mesmo tempo. Beleza? Vamos lá. Como é que funciona isso? Quando usar? Quando você vai usar MDC? O MDC você vai usar quando você quer uma divisão em partes iguais. Quando você quer dividir algo em pedaços iguais, você usa o maior divisor comum. E não é só pedaços iguais, ele traz no seu corpo ali, no seu enunciado, essa ideia do maior tamanho possível. Então vamos te dar um exemplo, eu tenho 3 tábuas de madeiras diferentes, ele quer que todos os pedaços tenham o mesmo tamanho. E aí, na maioria dos casos, o que ele vai falar? Ele vai falar, olha, eu quero que todos tenham o mesmo tamanho, que seja o maior tamanho possível. Então aqui algumas palavras-chave para você identificar. Tanto questões de MMC quanto questões de MDC, a identificação não é difícil. Onde está ali o pulo do gato, o jump the cat? É você ficar ligado no enunciado. Porque você vai perceber que é MDC, só que às vezes ele traz o enunciado ali um pouco capcioso. Então a gente tem uma questão do Enem, por exemplo, que ele fala que é o maior tamanho possível, mas ele determina ali que o tamanho não pode ser superior a um certo tamanho. Você tinha ali que fazer uma jogadinha. Então toma muito cuidado com isso, tá? Então você vai identificar que é MMC e MDC, mas cuidado com o enunciado. Senhores, palavra-chave, maior possível, isso aparece. Eu tenho uma quantidade, eu tenho tábuas de 3 madeiras diferentes, eu quero que todas tenham o mesmo tamanho, e eu quero que todas tenham o maior tamanho possível. Ou ele fala que ele quer a menor quantidade possível de pedaços. Para você ter a menor quantidade de pedaços, você tem que ter o quê? Um divisor grande. Porque lembra, quanto maior é o divisor, menor é o resultado. Se você pegar 10 balas e dividir por 5, você tem um resultado. Se você pegar 10 balas e dividir por 10, você tem outro resultado. E percebe que quando você divide 10 por 5, o resultado é 2. Quando você divide 10 por 10, o resultado é 1. Eu aumentei o divisor, consequentemente, eu estou diminuindo o resultado. Então, se eu quero a menor quantidade possível de pedaços, eu tenho que ter o maior divisor possível. Então, essas palavras é importante. Quantidades iguais, entre outros. Aqui alguns exemplos para que você possa identificar uma questão de MDC. Tranquilo? Vamos fazer um exemplo. Você está em busca de um número que divida os 2 ao mesmo tempo, que é muito comum você ver na escola. O professor começa ali por 2, ele pega ali o menor número e vai fazer uma decomposição. Mesma estrutura do MMC. Ele vai decompondo como se fosse o MMC e vai circulando um número que divide os 2 ao mesmo tempo. Dá certo? Dá, mas é trabalhoso. Isso é desnecessário. O que a gente pode fazer? Por exemplo, nesse caso, os 2 terminam em 0. Então o que você já pode fazer para adiantar seu lado? Se os 2 terminam em 0 ali, eu já posso dividir os 2 por 2. Professor, mas 10 não é... Dividir por 10, perdão. 10 não é primo, tem problema? Não tem problema. Vão te falar que tem, mas não tem problema. Você pode muito bem colocar um 10 ali, que não há nenhum problema. O professor fala que tem um problema porque ele pega a estrutura do MMC. Então ele vai fazer uma decomposição em fatores primos. 10 de fato não é primo, então ele vai começando por 2. 2 dividir os 2? Legal, ele vai fazendo toda a estrutura do MMC. Vai pegando pelo menos um número que divida ali, não necessariamente os 2, que divida pelo menos um dos 2. A gente não vai trabalhar assim, você vai entender por quê. Nós vamos pegar números que dividam os 2 ao mesmo tempo. Nós só vamos pegar números que dividam os 2 ao mesmo tempo. Isso que nós vamos fazer. Então vamos pegar o exemplo de 160 e 240, mas vamos falar aqui. 160 é uma fita rosa e 240 é uma fita verde. Eu tenho 160 metros de uma fita rosa e tenho 240 metros de uma fita verde. Eu quero cortar essas fitas de mesmo tamanho, eu quero que seja o maior tamanho possível. Como é que a gente vai saber o tamanho dos pedaços e a quantidade de pedaços? Vamos retomar. 2 fitas.
uma rosa e uma outra verde. A rosa tem 160 metros e a verde 240. Eu quero cortar essas fitas de pedaços de mesmo tamanho. Eu quero que os pedaços tenham o mesmo tamanho. E não é qualquer tamanho, o maior tamanho possível. E eu quero saber qual é o tamanho desse pedaço e a quantidade de pedaços que cada fita vai produzir. Fazendo o MDC, porque são pedaços de mesmo tamanho, então você já sabe que é uma divisão em partes iguais, eu vou começar por quanto? Então a pessoa começa por 2, negativo. Os dois terminaram em 0, a gente vai começar por 10. Então vamos começar por 10. Então dividindo aí ambos por 10. Lembrando que 10 de fato não é primo, mas eu não estou fazendo o tradicional, eu não estou fazendo o que o seu professor da escola faz, que é procurar o menor número que divida pelo menos um dos dois. Eu não vou fazer isso, a gente vai otimizar o nosso tempo. Então vamos começar pelo maior número que eu consiga enxergar que divide os dois ao mesmo tempo. Só me interessa o número que divida os dois ao mesmo tempo. O 10 divide os dois ao mesmo tempo, isso virou 16, isso virou 24. Você talvez não tenha tabuado na cabeça, então talvez não se lembre qual o número que vai dividir os dois ao mesmo tempo, o número maior. Então eu vou começar pelo pequenininho. Poderia ter colocado um número maior, poderia ter colocado outro número. Se eu quisesse colocar, por exemplo, o 8. O 8 divide os dois ao mesmo tempo. Poderia? Poderia. Mas suponhamos que você não tenha enxergado que o 8 faça isso e começou por 2. Colocou 2, aqui vai dar 8 e aqui vai dar 12. Qual é o próximo número que divida os dois ao mesmo tempo? Eu posso continuar fazendo por 2, não tem problema. Eu só estou procurando o número que divida os dois ao mesmo tempo. Percebe isso? Todos os números que eu coloquei do lado direito estão dividindo os dois números ao mesmo tempo. Eu não vou fazer a mesma estrutura do MMC. Só quero um número que divida os dois ao mesmo tempo. O 2 divide, mas agora já fica um pouco melhor de você enxergar que tem um número maior do que 2 que divide os dois ao mesmo tempo, que é 4. O 4 divide os dois ao mesmo tempo. Então aqui vai dar 2 e aqui vai dar 3. Pronto. Aí eu encerro. Por que você vai encerrar? Por que você encerra, professor? Porque eu estou considerando somente o número que divide os dois ao mesmo tempo. Eles não precisam ser primos, o 4 não é primo, por exemplo. Não, eles não precisam ser primos. Na estrutura que a gente está te mostrando aqui, eles não precisam ser primos, eles precisam dividir os dois ao mesmo tempo. Essa é a nossa estrutura, porque adianta o seu cálculo. Qual é o MDC? O que você vai fazer agora? Você vai multiplicar esses números. Então eu vou ter 10 vezes 2 vezes 4. 10 vezes 2, 20 vezes 4, 80. Então você já sabe que o MDC desses dois números é igual a 80. Legal. Professor, você vai explicar por que você faz dessa forma. Vamos entender. Eu te fiz duas perguntas. Eu queria saber qual era o tamanho dos pedaços, eu queria saber a quantidade de pedaços. E os pedaços, eles têm que ter o maior tamanho possível. E os dois têm que produzir o mesmo pedaço. Quando digo mesmo pedaço, é de mesmo tamanho. Como é que eu sei responder as duas perguntas? Vamos começar a entender. Do seu lado direito vai estar o valor comum aos dois. Então, desse lado vai estar o valor comum. Esse é o valor comum. Como assim valor comum? O que eles devem ter em comum? Eles devem ter em comum o tamanho do pedaço. Lembra que as duas fitas têm que produzir pedaços de mesmo tamanho, tem que ser o maior tamanho possível. Então qual é o valor comum a todos eles? O que eles vão ter em comum? O tamanho do pedaço. E qual é o tamanho do pedaço? 80. Não determinei a unidade, mas vamos supor que seja centímetros. Quer dizer que a fita de 160 e a fita de 240 centímetros, o maior tamanho possível é produzir pedaços de 80 centímetros. Então se a pergunta for qual é o maior tamanho possível, 80 centímetros. Então grava. Do seu lado direito vai estar o quê? Vai estar o valor que é comum a todos eles. Então você vai olhar na pergunta o que ele quer. Ele quer o valor que é comum a todos eles? Um outro exemplo, eu tenho uma quantidade de ingressos aí que eu vou dividir entre escolas, né? E aí se eu quero saber quanto cada escola vai receber ali, isso é uma divisão em partes iguais, beleza? Então só para você entender essa ideia, o que você vai fazer é olhar no enunciado o que? Eu vou olhar no enunciado qual é o que ele está te perguntando, qual é o comando. O enunciado ele traz uma ideia e você vai olhar o comando da questão para ver. Ele quer o o maior valor possível. Nesse caso, ele queria o quê? O maior tamanho possível. Só que, além do maior tamanho possível, o que ele quer? Ele quer a quantidade de itens. Então,
Então, se você tem uma divisão de alguma coisa, tem uma quantidade, por exemplo, da escola, eu tenho uma quantidade de ingressos aí, eu quero que cada escola receba a mesma quantidade de ingressos e que todas as escolas recebam a mesma quantidade e seja a maior quantidade possível. Então, você vai fazer uma divisão em partes iguais e o valor ou a quantidade que é comum a todas elas, já que todas têm que receber a mesma quantidade, vai estar onde? Do seu lado direito. Não esquece disso. Do seu lado direito está o valor comum a todos eles. Qual é o valor? Qual é o maior tamanho possível? Lado direito, beleza? O lado esquerdo vai ser o quê? O lado esquerdo vai ser a quantidade de itens. E você toma muito cuidado com essa ideia. Aqui do lado esquerdo vai ser a quantidade de itens. E você vai ter que prestar muita atenção no que ele está te falando. Do lado esquerdo é a quantidade de itens. No caso, 80 é o maior valor possível, o maior tamanho possível. E aqui vai estar a quantidade de pedaços. Aqui eu vou ter 5 pedaços. Dessa forma eu já acho as duas alternativas aí. Já respondo as duas perguntas, melhor dizendo. Então entende novamente. Quando eu vou fazer uma divisão em partes iguais, do lado direito, lado direito vai estar o valor comum a todos eles. Do lado esquerdo vai estar a quantidade de itens. Exemplo da escola fica muito claro. Você tem uma quantidade de ingressos, você quer dividir entre, sei lá, uma determinada quantidade de escolas, cada uma tem que receber a maior quantidade possível. Do lado direito vai estar o valor que é comum, já que todas têm que receber a mesma quantidade de ingressos, então todas vão ter o mesmo valor comum, todas vão ter o mesmo valor, a mesma quantidade. Isso vai estar do seu lado direito, beleza? Exemplo de novo das fitas. Fitas que eu tenho tamanhos diferentes, só que eu quero dividir ela em pedaços iguais. Então a fita verde tem que produzir pedaços do mesmo tamanho da fita rosa e tem que ser o maior tamanho possível. Qual é o valor? 80. Então a fita rosa produz 2 pedaços de 80 e a fita verde produz 3 pedaços de 80. Lembrando que ele pediu o maior tamanho possível e o valor tem que ser comum. Eu não poderia pegar a fita rosa e dividir em pedaços de 40 centímetros e a fita verde em pedaços de 80. Não. As duas têm que ter pedaços de mesmo tamanho. Eu vou cortar a fita verde, cortar a fita rosa e tem que produzir pedaços de mesmo tamanho. O valor do pedaço vai estar do lado direito, porque do lado direito é o valor comum a todos eles. Agora eu quero saber a quantidade de pedaços, quantidade de itens, vai estar do meu lado esquerdo, beleza? Assista quantas vezes você quiser, não deixe de assistir. Forte abraço e até a próxima!